E é nesse clima de São João que vamos começar mais um programa. Sejam bem-vindos ao programa Feito em Casa, para você aí de casa. Aumente o som aí da sua telinha, que a partir de agora vamos falar sobre anemia hemolítica. Tudo, curiosidades, tratamentos, sintomas. Fique ligadinho. E para iniciar, vou chamar Elias. Elias, meu amigo, um grande beijo. Fala aí. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Elias e eu vou explicar para vocês um pouco sobre a anemia hemolítica autoimune, de que se trata essa doença rara. A anemia hemolítica autoimune se trata de uma patologia rara no qual ocorre a destruição precoce das hemácias promovidas por autoanticorpos que são fixados a antígenos presentes na membrana dos eritrócitos. Essa fixação desencadeia uma série de reações que termina na quebra, no rompimento dessas células. A anemia hemolítica autoimune, como já vimos, ela é provocada por anticorpos, e o tipo de anticorpo que vai provocar a doença vai definir a etiologia da doença. E isso é muito importante, pois o tipo de anticorpo que provoca a doença vai direcionar como proceder com esse paciente. No caso da anemia provocada por anticorpos IgG, ela é conhecida por anemia hemolítica autoimune de anticorpos quentes. Ela pode ser primária, quando ela é idiopática, ou secundária, quando ela é provocada por alguma outra situação, como tumores, como cisto de ovários, neoplasias malignas, uso de drogas, de medicamentos como cimetidina, metildopa, cefalosporinas, em situações onde o paciente está imunossuprimido, como transplantados ou gestantes, ou algumas doenças autoimunes, como lúpus, hepatite autoimune, artrite reumatoide. No caso, quando ela é provocada por anticorpos IgM, ela é conhecida como anemia hemolítica autoimune por anticorpos frios. E também pode ser primária, idiopática, mesma situação, e também pode ser secundária, quando é provocada por determinadas infecções ou doenças linfoproliferativas. Já que agora entendemos basicamente o que é, irei agora falar para vocês um pouquinho sobre os sintomas e os dados epidemiológicos. Se liga aí! Um pouco dos sintomas. Algumas pessoas com anemia hemolítica autoimune podem não manifestar sintomas, são aquelas pessoas assintomáticas. Isso acontece quando a destruição de glóbulos vermelhos é leve e se desenvolve lentamente. Já outras pessoas apresentam sintomas similares aos de outros tipos de anemia, como por exemplo a fadiga, fraqueza e palidez. Isso ocorre quando a destruição é mais grave ou mais rápida. Os sintomas de destruição grave ou rápida de glóbulos vermelhos podem incluir icterícia, que é o amarelado da pele e do branco dos olhos. Também pode gerar febre, dor no peito, desmaio, insuficiência cardíaca e até mesmo a morte. Quando essa destruição persiste por alguns meses ou mais, o tamanho do baço pode aumentar, o que provoca sensação de inchaço abdominal, gerando um certo desconforto. Quando a causa da anemia hemolítica é relacionada a outra doença, pode predominar os sintomas da doença subjacente. Falando agora um pouco sobre epidemiologia. Na epidemiologia, a prevalência é de 1 a 9 pessoas a cada 100 mil. A anemia hemolítica corresponde a 5% do total de anemias. Essa doença ela pode aparecer em qualquer idade e existe uma ligeira predominância dos casos no sexo feminino, em torno de 60%. E tem baixa índice de mortalidade. E a partir de agora, vamos falar sobre o diagnóstico imunológico. Com nossa queridona Natiele. Fala aí, amiga, pra gente. Amiga, que prazer estar aqui hoje no teu programa, podendo agregar um pouco dos nossos conhecimentos. Vamos lá falar um pouco sobre diagnósticos. O diagnóstico da anemia hemolítica autoimune pode ser realizado por 2 caminhos distintos: o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. Em relação ao diagnóstico clínico, ele vai ser realizado a partir da sintomatologia apresentada pelo paciente, que vai acontecer de acordo com o percurso da doença, que vai de leve a grave. Esse percurso da doença é influenciado pela faixa etária e geralmente em crianças ela é autolimitada e em adultos ela gera cronicidade. Em relação à sintomatologia, ela vai ser de acordo com o que foi citado anteriormente por Tamires. Em relação à anemia hemolítica autoimune fria, que é quando as hemácias
se aglutinam quando há exposição do frio ou das baixas temperaturas. Nos tempos de inverno, ela vai ter sintomas mais agravantes. O outro diagnóstico que iremos comentar é sobre o diagnóstico laboratorial, que é feito a partir da realização de alguns exames, como o hemograma com contagem de plaquetas, que tem como valor de referência a hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro em homens e abaixo de 12 gramas por decilitro em mulheres. Se apresentar plaquetopenia, ela pode estar associada à síndrome de Evans. Outro teste é para a comprovação de hemólise, que é caracterizada pelo aumento de reticulócitos e desidrogenase lática, ou então redução dos níveis séricos de aptoglobina ou a elevação de bilirrubina indireta. Para o diagnóstico de hemólise, é necessário que um desses testes estejam alterados. Existe também a pesquisa de autocrioaglutininas, que é usualmente positiva para anemias hemolíticas frias. O teste confirmatório é o teste de Combis direto, mas também é utilizado o teste de Combis indireto. E esse teste de Combis vai ser positivo quando houver anticorpos ligados à superfície das hemácias. Se for IgG, vai ser anemia hemolítica quente. Se for anemia hemolítica fria, ela geralmente vai estar ligada a complemento C3. Os marcadores imunológicos da anemia hemolítica autoimune são os anticorpos IgG, IgM e IgA, no qual IgG geralmente está associada à anemia quente, IgM é fria e IgA ela não é comum e pode vir associada a qualquer um dos dois. Ambos os anticorpos são encontrados e detectados no teste de Combis direto, que é o teste confirmatório. Como citado anteriormente, o teste de Combis direto é o teste padrão para essa patologia e ele vai dar positivo quando tiver a presença de um desses três anticorpos ou mais de um e do complemento C3. Uma coisa que é bastante importante de saber é em relação à presença do IgG ou do C3 ou dos dois nas células vermelhas. Se o IgG estiver presente, vai acontecer a destruição das células vermelhas. Se o C3 estiver em contato com o IgG para fixar, ele também vai adicionar um papel adicional na destruição das células, mas pode ocorrer de ter a presença do C3, mas não ter a presença do IgG. E isso é explicado por dois mecanismos. O primeiro mecanismo é que o anticorpo não é o IgG, e nesse caso ele vai ser o IgM relacionado à anemia fria, ou então vai ser um caso raro no qual vai ter o anticorpo IgA. Outra explicação é que pode ser o IgG, mas ele não vai estar fixado na superfície da hemácia e com isso, quando é lavado para fazer o teste de Combis, as hemácias, esse IgG vai ser removido. Brevemente, como é realizado o teste de Combis direto e a seguir o indireto. O direto, que é o padrão, é realizado utilizando as hemácias do paciente, que serão lavadas, se tornando livres de proteínas aderentes e colocadas para reagir com antissoro ou anticorpos monoclonais. Eles serão preparados contra as diferentes imunoglobulinas, especialmente IgG e fragmentos do complemento, que no caso é o C3. Se um ou ambos desses estiver presente na superfície dos glóbulos vermelhos, a aglutinação será detectada e, dessa forma, o teste é considerado positivo. No teste de Combis indireto, o soro do paciente com IgG vai ser incubado com reagentes para eritrócitos. E se acontecer a aglutinação, é sinal que a prova de Combis indireta é positiva. Nesse caso, se o paciente tem Combis indireto positivo, é sinal que os anticorpos dele são anticorpos quentes. Se o paciente tem Combis indireto positivo e direto negativo, ele não tem um processo autoimune, mas ele tem os anticorpos estimulados por transfusões prévias ou então por uma gestação. Meu povo, já que agora estamos por dentro dos diagnósticos, iremos falar um pouquinho sobre tratamentos e curiosidades com nossa querida Elisama. Amiga, estou morrendo de saudade. Um grande beijo, fala aí pra gente! Oi, amiga! Que honra estar participando do seu programa, tá um programa lindo! Inclusive estou com saudades, viu? Oi, gente, meu nome é Elisama e vou falar um pouco sobre o tratamento para vocês. O tratamento ele tem como objetivo reduzir o grau de destruição dos glóbulos vermelhos,
gerando elevação dos níveis de hemoglobina e melhora dos sintomas da anemia hemolítica para o paciente. É de extrema importância e fundamental a identificação do tipo de anemia hemolítica que o paciente está sentindo. Por quê? Porque o tratamento e o custo da doença são distintos. Ele pode ser tratado de diversas maneiras, entre elas através de corticoides, esplenectomia, evitar o frio e às vezes imunossupressores. O melhor tratamento para hemoglobinúria peroxística fria é evitar a exposição ao frio. O paciente ele é orientado a se manter aquecido mesmo durante o verão, protegendo as extremidades como cabeça, pés e mãos, que são altamente recomendados. Às vezes, os imunossupressores, fármacos que suprimem o sistema imunológico, que também são úteis. Geralmente, a primeira escolha de linha de tratamento é o corticoide, como a prednisona. De início, são usados doses elevadas, seguido de redução gradual de dose no decorrer de várias semanas ou meses de uso. Quando as pessoas não respondem aos corticoides ou quando estes provocam efeitos colaterais intoleráveis, a cirurgia para remover o baço, esplenectomia, é frequentemente o próximo passo para o tratamento. O baço é removido porque o local principal em que os glóbulos vermelhos revestidos por anticorpos são destruídos. Quando a destruição dos glóbulos vermelhos persiste muito após a remoção do baço ou quando não pode ser realizadas cirurgias, devem ser usados imunossupressores, como a ciclofosfamida. Também, quando a destruição dos glóbulos vermelhos é grave, muito grave, ocorre a transfusão de sangue, que são necessárias. Mas essa transfusão, ela não é tratamento, ela só proporciona um alívio temporário para o paciente. Uma curiosidade é que a anemia hemolítica, ela pode ser induzida por drogas. As interações de certas drogas com a membrana dos glóbulos vermelhos, fazendo com que esta célula torne-se antigênica. O organismo identifica a célula como não pertencente ao corpo, formando-se anticorpos contra os glóbulos vermelhos que, ao se ligarem, causam sua destruição primária. Porém, essa incidência é muito baixa em crianças. Outra curiosidade é que alguns autores, artigos, vêm estudando sobre suplementação com ácido fólico, uma vez que o consumo medular dessa vitamina aumenta em razão da maior eritropoiese que ocorre nos pacientes. A deficiência do ácido fólico danos sobre suplementação com ácido fólico, uma vez que o consumo medular dessa vitamina aumenta em razão da maior eritropoiese que ocorre nos pacientes. A deficiência do ácido fólico pode resultar em crise megaloblástica, quando a medula não consegue fabricar hemácias adequadas, acarretando anemias graves. Meus amores, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a presença de todo mundo. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero de coração que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. E vamos, no clima de São João!